Olá, gente, galera aí do oitavo, tudo bom com todos? Espero que esteja tudo bem. Vamos aqui para mais uma aulinha de gramática, tá? E vamos ver qual é o assunto que nós vamos estudar hoje. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom, galera? Hoje nós vamos estudar sobre o predicativo do sujeito, tá certo? Que é creio eu, que é o próximo assunto aí no seu livro. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom, gente? Predicativo do sujeito. Eu sou o professor Antônio, professor de gramática, e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na verdade, galera, o que seria o predicativo do sujeito, né? Predicativo do sujeito é o termo do predicado e ele tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito, né? E essa qualidade que é atribuída ao sujeito é feita através de um verbo de ligação, né? No caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito, ou seja, para ter o predicativo do sujeito, é necessário que haja esse verbo de ligação entre o sujeito e o predicado. Vale ressaltar que o papel do predicativo do sujeito numa sentença pode ser desempenhado por quem, né? No caso, o papel do predicativo pode ser desempenhado por um adjetivo, predicativo do sujeito, tá, gente? Por um substantivo, por um numeral, um advérbio ou um pronome. Para compreender melhor o conceito de predicativo, a gente vai ver, sim, alguns exemplos. E aqui do lado eu pus só uma indicaçãozinha do predicativo para ajudar um pouco mais a vocês, tá bom? Número 1, relativo ao predicado. Número 2, diz-se do verbo que estabelece a ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. E esse verbo é chamado de copulativo exatamente porque ele liga, né? A função dele é ligar o predicativo ao seu sujeito. Alguns exemplos aí para nos ajudar. Exemplo 1. A modelo é desastrada. A modelo é desastrada. Sujeito a modelo, verbo de ligação é, que é do verbo ser, e o predicativo desastrada. O exemplo 2. O sofá está sujo. Sujeito, o sofá, verbo de ligação está, e o predicativo do sujeito, sujo. E um exemplo 3, galera, a moça corre feliz, o verbo de ação, perceba que aqui o verbo não é de ligação, mas um verbo de ação, corre, e o predicativo feliz. Professor, qual foi a mudança que aconteceu aqui nesse exemplo 3? Você percebe que há sim também um predicativo feliz, né? Vamos passar o cursor aqui para você entender. Feliz está relacionado ao sujeito, moça, né? O sujeito, né? A moça, tá? Então, feliz está relacionado à moça, a moça corre feliz. Feliz está relacionado à moça. Então, é um predicativo do sujeito, sim. E você tem aqui um verbo de ação, o verbo correr, implicando, então, aqui no caso, gente, no predicado verbo nominal. Porque o predicado verbo nominal, ele tanto pode ter predicativo do sujeito, como ele pode ter um assunto que a gente vai estudar logo em seguida, que chama predicativo do objeto. Tá certo? Vamos em frente. Os verbos de ligação também são chamados de verbos copulativos. Eu já falei, né, gente, que a função deles é ligar o sujeito às características desse sujeito. No caso, deixamos aí entre aspas, predicativo do sujeito. Distingue-se assim dos verbos intransitivos e transitivos na medida em que esses expressam uma ação praticada ou sofrida. Lembrando que os verbos transitivos ou intransitivos, vou só dizer rapidamente para vocês, eu sei que vocês já estudaram, o verbo transitivo é aquele que implica num verbo que necessita de um complemento. O verbo intransitivo é aquele verbo que já traz em si uma ideia completa, ou seja, ele não precisa de complemento para ele ter sentido. E aqui abaixo, gente, eu deixei aqui em destaque os principais verbos de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, continuar. Beleza. Exemplos.
A plateia é toda jovem. Verbo de ligação. É. Aqui destacado, tá, gente? Verbo ser. Exemplo 2. Hoje teremos casa cheia. Teremos verbo transitivo direto. Porque se tem, tem, algo tem, o quê? Verbo transitivo direto. Exemplo 3. Vamos lá? 3. Todos gostaram do espetáculo. Verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E o exemplo 4, não vou. E o verbo aí destacado, tá, gente? Vou, que é do verbo ir. E aqui, dentro de parênteses, entre parênteses, verbo intransitivo, que é o verbo que não precisa de complemento para ele ter sentido, tá? Dicas para vocês. A primeira dica, quando for possível perguntar como ao verbo, temos um verbo de ligação. Olha lá o exemplo, a plateia é toda jovem. Como é que é essa plateia? Toda jovem. Segundo, quando for possível perguntar o que ao verbo, temos um verbo transitivo direto. Exemplo 2, hoje teremos casa cheia. Hoje teremos o quê? E o 3, quando for possível perguntar de que, em que, etc. O verbo, temos um exemplo de verbo transitivo indireto. De que, em que. Todos gostaram do espetáculo. Todos gostaram de quê? E o 4, professor, você não colocou nenhuma observação? 4, não vou, que é do verbo intransitivo. O verbo intransitivo, gente, a ideia dele em si já é completa. Ele não precisa de nenhum complemento para que ele tenha sentido, tá bom? Então, não precisa você perguntar nada a ele, a ideia dele já é completa em si. Apenas um relembrando para encerrarmos. Predicativo do sujeito, função sintática desempenhada pelo constituinte, selecionado por um verbo copulativo que predica algo sobre o sujeito. Lembrando, o verbo copulativo é o verbo que liga. A égua parece cansada. Outro pontinho. Quem parece cansada? A égua, que é o sujeito da frase. Verbos copulativos, aí exemplos de alguns para vocês, né? Apesar de nós já termos dito. Verbos copulativos, gente, é a mesma coisa que verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, andar, continuar, ficar, tornar-se. Galerinha, espero que tenha ajudado, que tenha compreendido. Quero desejar aqui tudo de bom a vocês. Espero que dê para resolver também as atividades propostas, tá? Espero que dê para você, no caso, tirar dúvidas também com o material do seu livro, né? Com as explicações do livro, e qualquer coisa no nosso Tirar Dúvidas também, né? Nos nossos 30 minutinhos, nós poderemos também tirar mais alguma dúvida que vocês venham a ter. Gente, forte abraço, tudo de bom, que Deus abençoe a todos e vamos permanecer em casa, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fica em casa, galera.